Eu queria dizer que sobre a agricultura, primeiro de tudo, a agricultura é um tema que está no programa do Governo como um setor estratégico para o país. É algo que eu penso que foi negligenciado na última década. A agricultura foi dada como garantida, os alimentos foram dados como importados, era até melhor do que nacionais porque eram mais baratos, e era algo que foi considerado como tendo sido um problema sem importância. Penso que o facto, primeiro, de alguns anos, 2007, 2008, de crise de preços muito altos, chamaram a atenção da sociedade para a importância da alimentação. O facto que em Portugal houve, durante 2 ou 3 anos consecutivos, perdas de fundos comunitários para a política agrícola comum e a não execução em Portugal, politizou a agricultura e o setor agrícola pelas más razões, mas a verdade é que hoje em dia a agricultura voltou a estar no spotlight, no foco. Hoje em dia não é só o Governo que considera a agricultura estratégica, mas a própria sociedade já o considera também, e isso é importante. E a verdade é que se por cada euro importado substituímos por um euro nacional gasto em comida em Portugal, comida produzida em Portugal, estamos a ajudar a nossa economia. Nós temos um déficit na nossa balança comercial de 3,5 mil milhões de euros, portanto temos muito ainda para produzir e muito para exportar, e nós acreditamos que no espaço de 7 a 8 anos poderemos atingir a neutralidade da balança comercial, pelo menos em valor. Portanto, acho que é algo que é importante perseguir objetivos destes. Parece-me que o setor agrícola deve passar por uma estratégia que passa essencialmente por 3 pontos simples. O primeiro é produzir, e a produção em Portugal, o mapa da agricultura portuguesa não é necessariamente homogéneo, e há zonas que estão claramente vocacionadas para produzir alimentos, esta aqui é uma delas. Há outras zonas que estão vocacionadas para produzir ambiente ou território. E se o mercado não remunerar essas atividades, a política pública deve o fazer. Outro ponto estratégico, o segundo ponto estratégico e estava a ser discutido aqui nestas apresentações, é a concentração da oferta, produção organizada, organizações de produtores, cooperativas, tudo o que implique produtores estarem associados e trabalharem em conjunto. E como estava bem explanado naquele PowerPoint que vi, as organizações de produtores ajudam os produtores não só a terem uma posição negocial na cadeia alimentar e com a distribuição mais forte, como ajudam os produtores a terem serviços em conjunto, mais baratos e mais bem organizados, como seguros de colheita, como vários outros serviços que podem obter, como podem também ter uma posição concorrencial mais forte na compra de fatores de produção. E aqui não é preciso ser perito nenhum, basta comparar e fazer um diagnóstico de agriculturas com sucesso, por exemplo, a Holanda, mas há bastantes mais, Dinamarca, Suécia, Bélgica, que têm uma concentração da oferta de níveis de 100%, ou seja, a produção passa através de organizações de produtores ao nível de 100%. Comparamos com as nossas, que à exceção do leite, que é um bom exemplo, temos setores onde há ainda muito para percorrer. Se compararmos, por exemplo, frutas e hortícolas, que é um setor estratégico também no sentido de exportar, no sentido de ter um produto diferenciado, só 20% da produção passa através de organizações de produtores, portanto há um caminho para percorrer. O terceiro ponto estratégico que nós vemos para o futuro da agricultura é claramente o funcionamento da cadeia alimentar. E o setor agrícola mundial e europeu e português, pelo facto de estar na União Europeia, tem-se globalizado, todas as tarifas protecionistas comerciais têm sido desmanteladas. Agora, nós não podemos avançar para mais globalização sem ter uma cadeia alimentar que funcione, sem ter uma cadeia alimentar que seja transparente, em que haja diálogo e que haja equidade na repartição do valor. E a verdade é que, olhando por uma fotografia da evolução de preços na cadeia alimentar, vemos que quando os preços sobem, eles sobem a nível do produtor, sobem a nível do supermercado, funciona tudo em paralelo, é tudo muito bonito, mas quando descem ao nível do produtor, mas não se vê essa descida a nível do supermercado. Portanto, isso é algo que ter-se-á que fazer algum trabalho. Nós ontem organizámos a primeira reunião do que foi criado ontem, a plataforma para o funcionamento da cadeia alimentar. Tem um acrónimo, porque em Portugal nós
adoramos acrónimos, que se chama PARCA, em que senta à mesa produtores, distribuidores, produtores, transformadores e a distribuição. E aqui vamos procurar, primeiro de tudo, haver diálogo, começou ontem, e há uma aceitação para sentar à mesa, o que já é positivo, nem sempre isso acontece. Vamos procurar que haja mais transparência nos preços operados ao longo da cadeia e vamos olhar para exemplos, tanto em outros países, como para os trabalhos que estão a ser feitos a nível da União Europeia, em termos da repartição do valor ao longo da cadeia. Vamos olhar para países que têm sistemas mais voluntaristas, como a Inglaterra, que têm códigos de boas práticas comerciais. Vamos olhar para exemplos como França, que tem uma legislação mais coerciva em termos de contratos obrigatórios, em termos de prazos de pagamento, nos contratos obrigatórios em termos de quantidade, em termos de datas de entrega. Também tem exemplos dos quais nós ainda não conseguimos ter sucesso, que são organizações interprofissionais, organizações de uma forma voluntária, que sentam à mesa aos produtores, a transformação e a indústria e o comércio, e que com isso conseguem operar de uma forma mais funcional no setor. Eu penso que por aqui passará não só a estratégia, mas o que deverá guiar o apoio público à agricultura nos próximos anos. E o apoio público à agricultura claramente vai ter que passar por se focar no apoio comunitário, e a política agrícola comum é quase exclusivamente apoio comunitário, e vamos ter que ser muito racionais no que é o Orçamento Nacional. Foi isso que a Ministra disse hoje na Comissão do Orçamento, e é aqui que teremos que focar. Temos que focar em não perder ajudas comunitárias como no passado, temos que fazer um trabalho forte de controlar atempadamente as ajudas que são necessárias para poder, eu não diria pagar, porque isso era a palavra que era muito usada no passado, mas para veicular as ajudas comunitárias aos agricultores. E só para mencionar algumas palavras sobre o futuro da política agrícola comum que vai ser discutida em 2014. Primeiro dizer que há dois pilares da política agrícola comum. O primeiro são as ajudas diretas, ao rendimento dos agricultores, mecanismos de mercado, como alguma garantia dos preços, quando os preços baixam muito, podem haver mecanismos como a intervenção ou ajuda à armazenagem privada. E o segundo pilar da PAC, a política de desenvolvimento rural, que é uma parte cofinanciada por cada Estado-membro e que é desenhada a um nível mais descentralizado e ao nível do país.